Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Brasil que Pulsa, o Brasil que faz acontecer. A nossa meta é levar a você a informação sobre empreendedorismo, cultura, ciência e, por que não, 2 dedinhos de prosa, porque essas informações, transformadas em sabedoria, pode levar você a um outro nível. E hoje, o nosso entrevistado é Igor Duarte, pai, empreendedor, mentor, vai nos falar sobre dicas e sacadas, não só apenas sobre números, finanças, a diferença entre fluxo de caixa, lucro, lucratividade, mas mais importante, esse ser humano por trás de todos esses papéis, do que ele viu e pode dar a você a dimensão do que a informação transformada em conhecimento que liberta, transforma, te cura e te faz evoluir, pode dar a você vistas ou pérolas inenarráveis para uma vida melhor. Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer te receber. E a primeira pergunta, quem é Igor Duarte? Ô Douglas, primeiro uma honra estar aqui, cara, que legal, né? Só fico triste porque eu lembro que eu tô ficando velho, né, velho? Porque eu olho pro Douglas, eu lembro de 2013, né, que agosto de 2013 tomei uma decisão, uma das mais importantes da minha vida, que foi fazer um caminho inverso, que foi fazer o Empretec antes de empreender. Então, eu tinha acabado de sair meu CNPJ praticamente, né? Então, eu tomei uma decisão de aprender para errar menos já antes, né? E aí tive a grata surpresa ali de te conhecer naquele momento e fizemos bons negócios juntos, uma parceria de sucesso e agora nos reencontrando na jornada da vida. E, cara, Igor Duarte é uma pessoa que nasceu para ser pai e nasceu para servir, tá? Então, eu deixo isso muito claro para meus filhos sempre. Eu falo, papai veio ao mundo para quê? Para ser pai e para servir. Um dia me perguntaram, né? Fiz um exercício em algum treinamento, treinamentos que te levam à emoção, enfim, e o exercício era para você escrever o que ia estar escrito na sua lápide, né? E aí, naquele momento, eu estava com uma visão extremamente empreendedora. Falei, morreu um empresário de sucesso. Era o que eu queria que tivesse escrito, né? E depois que eu fui pai, mudou isso, né? Agora eu quero que esteja escrito, morreu o melhor pai do mundo, né? Então, a paternidade me transformou e hoje o meu papel, profissionalmente falando, é tirar algumas vendas que existem nos empresários para que eles enxerguem o seu lugar de potência, porque toda vez que você gasta tempo e dinheiro em alguma coisa que não é o seu lugar de potência, o seu lugar de potência fica frágil e é lá que está a grana que não está no teu bolso e a liberdade que você ainda não tem. Então, meu trabalho hoje como conselheiro de empresa, minha principal atividade hoje, né, é ajudar empresários a encontrar fontes para compra de tempo. Porque para mim não tem nada mais valioso do que você conseguir comprar tempo para usar esse tempo para aquilo que o dinheiro não compra. Então esse é o Igor, resumidamente, né? Pai de 4, Eric, o Telzinho de 8 anos, o Eriquinho de 11, dentro do espectro autista, minha missão de vida, o Enzo de 12 e a Larinha de 16. Uma tropinha, esposa da Laura, mulher que veio para transformar minha vida também como esposo, enfim. Então é isso. Uma pessoa que veio para servir e todo dia, antes de dormir, eu penso, quem que eu servi hoje? E vai ser uma honra te servir aqui hoje, meu amigo. Que prazer, Igor. Seja muito bem-vindo. Eu sou apaixonado por esportes e o lugar onde eu corro, acabei de correr agora pela parte da manhã, tem uma igreja, eu gosto de marketing, né? Sou apaixonado por palavras e o slogan da igreja é curados para curar. Você traz na sua narrativa que em 2013 você resolve tomar posse de um conhecimento, e é muito bacana essa analogia, que é para errar menos. Okay? Então, porque hoje em dia, onde nós temos vários pessoas que, tem uma versão, um adágio dos cariocas, né, que eu gosto muito, que diz que algumas pessoas são um biscoito de polvilho, fazem muito barulho, mas não sustenta nada. Principalmente esses empreendedores de palco que têm, mas não têm a experiência que é passar pela jornada até para chegar nesse ciclo de ser um conselheiro, ok? E você traz 2013, nós estamos falando de 13 anos. De lá para cá, nos conta um pouco dessa jornada que fortaleceu, né? Trazendo um pouco de Nietzsche, a serpente que não troca de pele, ela está fadada à morte, que fez com que você tivesse
essa experiência, não só ferramentas que eu posso comprar, mas principalmente o conhecimento transformado em sabedoria, que são essas experiências nesses 13 anos que faz com que você tenha essa capacidade para tangibilizar e ajudar as pessoas a comprar esse tempo, que para mim é a coisa mais importante da vida. Legal. Bom, essa jornada ela começa, acho que antes desses 13 anos, porque eu já era um intraempreendedor, né? Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, passei por 4 instituições financeiras, estava com uma carreira muito bacana no mercado financeiro, mas começou a dar conflito de valores pessoais, né? Comecei a ter que vender coisas que eu não compraria. E aí, esse conflito começou a me incomodar, e acho que uma das lições que eu trago daquele momento é não negocie seus valores, né? Então, hoje eu vejo muito empresário negociando valores por migalhas. Então, primeira regra dessa minha jornada de erros e acertos foi não negocie seus valores. Isso eu já comecei com essa decisão lá atrás. Comecei uma jornada sozinho, você lembra, né? Como um consultor autônomo. Quando bati o teto de 15 empresas atendidas, que eu não tinha tempo para ir ao banheiro, eu falei, opa, esse negócio não vai crescer. Se eu continuar um operador, isso aqui não vai crescer. Então, falei, primeira compra de tempo que eu posso fazer. O que eu não sou bom? E aí eu criei uma parada lá atrás, que uma ferramenta que eu uso, que eu chamo de 1, 2, 3, 4 hoje, né? 1. Igor, o que só você poderia ter feito nessa semana? Era só você para fazer, velho. Legal. Blá, 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 escrevi. 2. O que alguém poderia ter feito com a sua supervisão? Mapeei. 3. O que alguém poderia ter feito sem a sua supervisão? E o número 4, o que não deveria ter sido feito? Cara, naquele momento explodiu minha cabeça. Falei, tem muita coisa que eu tô fazendo aqui que eu não sou bom para fazer, velho. E tá tomando um tempo do que eu sou bom para fazer. E aí, quando 2 clientes saíram, eu não repus. Foi até duro para mim naquele momento, que eu tava precisando da grana naquele momento, mas eu não repus e usei aquele tempo para usar para treinar meu 02. E aí veio o 02, veio o 03 e por aí foi, né? Então, mais um ensinamento poderoso que eu trago lá desses erros e acertos. Não negocie seu lugar de potência e compre horas, tá? Compre horas de pessoas melhores do que você para coisas que você não veio para cá, para esse mundo para fazer. Então, cara, isso já virou uma baita chave, já comecei, aí minha empresa começou a crescer, daqui a pouco já estava atendendo 30, 40, 50 empresas, hoje a gente está atendendo 150 empresas, né? Já passaram de 1.500 empresas atendidas nesses 13 anos, mas por decisões, Douglas. Então, outro dia, né, um empresário chegou para mim e falou assim, cara do céu, você tem uma ansiedade de vez em quando, o que você toma para ansiedade? Eu falei, decisões. Entendeu? Então tem muita gente ansioso hoje porque não está tomando decisões importantes. Então eu tomei muita decisão, mas errei pra cacete. A gente falando de erros e acertos, mas errei pra caramba. Contratei errado, contratei no boteco, contratei gente que não tinha... Que tinha conflito de valores, não sabia nem o que significava cultura empresarial, que hoje, tirando a modéstia, né, a minha empresa é uma das empresas hoje que eu mais me admiro de ter uma cultura forte pré-estabelecida. Mas se eu fosse resumir tudo isso, é uma jornada como aprendiz. Uma jornada como não sei nada me ensina, velho. Me ensina. Uma jornada de sentar em mesas poderosíssimas e ficar quieto só para escutar e para aprender. Então, acho que essa é a principal virada de chave de toda a minha carreira, o posicionamento de aluno sempre. Ensinar quando precisa ensinar, mas 80% da minha vida hoje é como aluno. E aí, cara, aí não tem como, né? Se você aprender e aplicar, aí você é prova disso, você estuda para um dos maiores estudiosos que eu conheço, né? Que lê pra caramba, aliás, adquirir uma boa parte do reforço do hábito de leitura veio de você nem sabe disso, eu acho, né? Mas você ficava falando num tal de Bandura o tempo inteiro lá, falei, vou conhecer esse cara também, e comecei, né? É isso, velho, entendeu? E aí tá nasceu até um filho agora. Né? Que legal, nós vamos falar sobre o seu livro daqui a pouco, mas é uma coisa interessante. É muito comum, olha que dica que o Igor está nos trazendo, de que nós tangibilizemos, né, o protocolo do procedimento a respeito de coisas que são intangíveis. Por exemplo, na seara de finanças e planejamento. Mas o que te libertou, para que você tenha mais tempo, foi um start, um insight, e esse insight você traz, cara, eu vou escrever
4 protocolos ou 4 passos para que eu tenha uma autonomia. Então, nesse momento, e nós vamos falar sobre finanças no decorrer da jornada de hoje, o protocolo de pensar antes para fazer depois te deu uma coisa chamada autonomia. Existem escolas filosóficas que é bacana essa sua jornada, nessa sua dica, porque elas dizem o seguinte: primeiro você tem um insight, e o insight é o universo, a mente, está nesse plano. Só que o insight dura de 30 a 40 segundos. No livro Rápido e Devagar, nós temos pensamentos rápidos, pensamentos devagar, e temos um insight. Depois você delibera, você vai no pensamento devagar, você escreve lá os 4 pontos. Aí você vai tomar uma decisão, e depois a coragem, porque nesse momento você abre mão, tendo uma necessidade econômica importante, de 2 clientes, para testar o modelo. Nos fala um pouco sobre essa coragem, porque eu acho que muitas pessoas vão até a página 3. Mas depois, nessa dissolução de, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho, eu tenho uma série de coisas, como é que você enfrentou tudo isso para ter certeza de que esse insight, que naquele momento era uma possibilidade, ou melhor, uma probabilidade, já era estatística, mas que você teve consistência para chegar onde você chegou hoje? Legal. É uma cabeça de investimento, porque comprar tempo é investimento. E o investimento, ele dá ROI. Você vai ter um retorno daquele investimento, entendeu? Então, eu sempre falo, né, que um empresário com medo de risco é um empresário com medo de... é um médico com medo de sangue. Então, o empresário tem que tomar risco. Riscos, às vezes, vão ser calculados, às vezes não. Mas quando é para comprar tempo, o risco é calculado, velho. Entendeu? Então, hoje, eu vejo um empresário que é dono de um restaurante no caixa. Tá entendendo? Então, a questão não é... Eu não acredito nesse negócio de saia do operacional. Eu acredito saia do que não é teu lugar de potência. Isso eu acredito. Saia do operacional, saia da operação. Não, o cara tem nego saindo da operação hoje com 3 funcionários. E escutou um guru da internet falando que ele tem que sair da operação com 3 funcionários e saiu da operação. E a empresa depende, né, 100% dele. Mas eu não acredito em você permanecer em algo que não é a sua potência, entendeu? Então, quando você descobre qual é a sua potência, qualquer tempo que você compre, mas você tem que correr um risco, porque naquele momento, às vezes, eu vou pegar, por exemplo, o primeiro tempo que eu comprei foi de uma secretária. Cara, o empreendedor acabou de começar a se dar o luxo de contratar uma secretária. Cara, eu comprei tempo, velho. E um tempo mais barato que o meu. Por quê? Porque ela liberou 3 horas da minha agenda e eu não tinha dinheiro. Naquele momento, cara, foi legal que eu não tinha grana para pagar aquela secretária. Isso até antes de contratar, acho que os meus primeiros consultores. Eu não tinha grana para pagar aquela secretária. Eu pedi demissão do banco, eu não peguei R$1 naquela época, né? Eu não tinha grana para contratar a secretária, mas eu falei assim, pô, essa menina vai liberar... Lembra daquele 1, 2, 3, 4? Eu calculei as coisas que ela ia me liberar, dava 3 horas. Eu falei, pô, se eu não arrumar 1.500 conto no final do mês, que era esse o salário na época, se em 3 horas que essa mulher me liberar, eu não arrumar R$1.500 para daqui 30 dias pagar, eu sou horrível. Rapaz, depois de 30 dias, eu tinha 4,5 pau para pagar 3 dela. Entendeu? Então é um risco que eu decidi correr, mas ciente que quando eu estivesse no meu lugar de potência, o negócio eu ia trazer esse recurso, né? Agora, Igor, para aqueles que estão assistindo, ouvindo, como é que eu descubro o meu lugar de potência? Porque pode ser que seja uma vocação, uma série de outras coisas, e de novo, o canto da sereia de Ulisses, né? Todo mundo falando que você tem um dom natural, mas como é que eu descubro que esse dom natural, essa minha potência, para que eu possa fazer nesse plano a minha vida deslanchar? Eu faço uma pergunta para o empresário. Amanhã você está com 50 milhões de reais na conta. Cuidado com a resposta. Dinheiro não é mais problema. Onde eu te encontro na empresa? Dinheiro não é mais problema. Onde eu encontro você? Você vai me encontrar produzindo um guarda-roupa. Então, o teu lugar de potência é ali, velho. Mas então contrata um atacante para fazer o que você não é bom para fazer. Mas sabe qual é a resposta sempre que eu recebo? Cara, se dinheiro não fosse mais problema, eu só ia vender. Eu só ia atender o meu cliente, só ia cuidar do meu cliente. Falei, e hoje, então? Quantos por cento da tua jornada você está fazendo isso que você faria se dinheiro não fosse mais problema? 10%. Falei, é por isso que você não vai ter os 50 milhões, entendeu? Então, acho que o lugar de potência é tudo aquilo que você faria, continuaria fazendo se dinheiro não fosse mais problema. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar de empreendedorismo raiz. Nós temos uma cultura brasileira que é o cachorro caiu de mudança. Então, a gente olha para a Europa, a gente olha
modelos asiáticos, europeus, os americanos. Os americanos, para o empreendedorismo, ele tem uma equiparação. Então, eles olham o teu vizinho. O vizinho chegou de Ferrari. Ele fala, cara, eu vou comprar um carro melhor que esse. O vizinho trocou de casa. Eu vou comprar uma casa melhor que essa. Não é a mesma coisa no Brasil, porque o Brasil ainda é uma cultura de empreendedorismo por necessidade. Ou seja, ele perdeu questões básicas, ele vai empreender por necessidade. Se ele vai empreender por necessidade, obviamente, ele tem outros caminhos que são mais difíceis. E o principal vetor de necessidade, ele vai, obviamente, vender. Não seria, então, comum, dentro dessa métrica, esse olhar, a potência ser vinculada a vendas, ou nesse universo todo ele tem vocação mais para administração ou para outros setores dentro da organização? Perceba, olha para os empresários de sucesso que você conhece, tá? Os que cresceram eram bons vendedores, normalmente. Tá? Mas ninguém monta uma empresa hoje porque é bom de finanças, tá? O cara, ou ele monta uma empresa porque ele era o mecânico que a família inteira falava que ele era bom pra caramba, ele tinha que montar um centro automotivo. O cozinheiro que cozinhava pra família, a família falava que ele tinha que montar um restaurante. Ou era um baita vendedor que acabou vendendo alguma coisa para alguém, ele ficou caro dentro daquela empresa e ele falou assim, eu não vou ficar ganhando dinheiro para os outros, eu vou ganhar dinheiro para mim. Legal? Então, tem esse viés. Mas eu vou pegar, por exemplo, um cliente que é um marceneiro. Ele falou, Igor, não gosto de vender, odeio vender e não fale que eu tenho que parar de produzir os meus próprios planejados, porque toda vez que eu saí desse lugar, tive retrabalho e ficou muito mais caro. Eu consigo ficar só aqui? Consegue, mas isso é um meio campo da empresa. Arruma um bom zagueiro, que é um bom financeiro, e um atacante, que é um bom vendedor. Só que qual que é o problema? Esse cara não gosta de vendas. Se ele não gosta de vendas, como que ele vai treinar o vendedor? Então, através do networking, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco disso. Através do networking, esse cara agora, ele vira uma máquina técnica para ajudar arquitetos a entregar o melhor produto para o cliente. Quem que é o vendedor dele agora? Arquiteto. Ok, ele encontrou os canais. Ele encontrou o canal, entendeu? Então, isso que é o lugar de potência. Não tem problema o cara não ser bom de vendas, mas se ele não tem competência para treinar o vendedor, ele vai ter que ser tecnicamente tão bom a ponto dele ter um vendedor vendendo para ele enquanto ele está dormindo. Muito legal, mas eu vou trazer de novo um ponto importante e usando a filosofia. Questões até, me permita narrar isso como se fosse, não o pragmatismo religioso, mas tudo que é uma antítese, né? Uhum. Vou pegar Sócrates, que nos dizia que Sócrates tinha uma tese. Olha que legal. E essa tese, ele desafiava os outros e provocava uma antítese. O que é uma antítese? É o contraponto. É as pessoas discordarem dele. Uhum. Então, na retórica dele, ele despertava no outro tudo aquilo que o outro tinha contra a teoria dele. Ah. Só que entre a teoria dele e a antítese, o oposto, ele formava uma síntese. Ou seja, ele não precisava estar certo. Uhum. Então, entre o meu conhecimento e o teu conhecimento, tinha um conhecimento médio, e aí sim tinha o Eureka, a grande sacada. Porque quando nós trazemos tudo isso dentro desse processo todo, você me traz de que os empreendedores, eles não precisam ser bons em tudo, obviamente, mas quando ele provoca, por exemplo, uma situação que ele está crescendo, mas tem um problema de venda ou de logística, no teu caso específico como especialista em gestão financeira, essa dor que está vindo sobre ele, que impede ele de crescer, não seria uma resposta até para que ele procurasse essa ajuda desse especialista para poder efetivamente crescer? Porque o que eu percebo no mundo do empreendedorismo, ele pega uma força absurda para resolver um problema, legal? Mas como se fosse um ciclo virtuoso de Nietzsche, né, do ciclo de repetição, esse problema talvez não esse ano, mas vai aparecer de novo, ou como vocês são especialistas em ciclos de fluxo de caixa, você sabe que talvez em algumas regiões no inverno, no verão, vai aparecer de novo. Como é que ele faz uma leitura e quando que ele desperta para a luz da consciência de entender que essa força que contrai nos momentos de dificuldade não são para acabar, aniquilar ele, mas sim para fortalecer, para que ele vá para o próximo nível? E aí, falando você como conselheiro especialista. Outro dia me fizeram uma pergunta, Igor, você já viu muitas empresas fracassando? Falei, milhares, né? O que tem em comum nas empresas que fracassaram? O empresário não pediu ajuda. Em comum. O empresário tentar resolver no braço. O empresário não falar para ninguém o que ele está sofrendo e tentar resolver sozinho. Então, sim, eu entendo que esses empresários que passam por esses vales, eles ficam nesses vales na mesma proporção do tempo que eles não pediram ajuda.
Então, se tem uma pessoa que pede ajuda todo dia, sou eu, e os empresários que eu conheço que hoje estão em outro nível, esses caras pedem ajuda o tempo inteiro. Então, pede ajuda para aquilo que você não é bom, pede ajuda para uma consultoria. Você que é um cara especialista em cultura, pede uma ajuda para... O que é cultura, Douglas? Me ensina a implantar essa cultura, mas qual que é o problema? A pessoa só vai procurar o Douglas quando deu problema na cultura. Quando a cultura nunca foi intencional e sempre foi acidental. Né? Vai buscar a ajuda de uma consultoria financeira quando? Quando sofreu para pagar um boleto. Algum tempo atrás, né, o dono de uma empresa, umas 2 semanas atrás, o dono de uma empresa, Igor, pelo amor de Deus, me arruma um corretor para vender um terreno imediatamente. Estou precisando vender um terreno imediatamente porque eu não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento hoje. Falei, mas você descobriu hoje? Não, descobri já há algum tempo, mas não queria acreditar. Eu fiquei procrastinando, não queria acreditar que eu não ia ter o dinheiro para pagar. Eu falei, mas você sabia? Sabia, mas não queria acreditar. E aí no dia... não sei se conseguiu, né? Depois não tive mais, não sei se conseguiu queimar aquele terreno, mas eu ia pegar um patrimônio e ia mandar embora aquele patrimônio. Por quê? Porque não pediu ajuda na hora que precisava pedir. Né? Há um trecho de um livro que você pode encontrar no YouTube, aliás, é muito importante para as crianças, que é O Menino, o Cavalo, a Topeira e a Raposa. Então eles estão numa nevasca e o menino pergunta para o cavalo: qual foi a coisa mais difícil que você já disse? O cavalo pensa, é um cavalo ao lado. Ele disse, me ajude. A coisa mais difícil que eu já disse na vida foi me ajude. Ele continua. Pedir ajuda não é desistir. Pedir ajuda é deixar de existir. Mas eu trago esse ponto novamente. Quando que você acredita que o empreendedor, e aí nós vamos entrar na seara do livro, ele deixa de trabalhar no negócio para trabalhar o negócio, e aí dentro dessa esfera de trabalhar o negócio, qual a importância dos relacionamentos dentro dessa grandeza que é um novo nível, um novo patamar de empreendedorismo? Bom, quando um empresário consegue atravessar a rua para olhar a empresa dele de fora, né? Então quem que enxerga mais a ilha? O morador da ilha ou o marinheiro do navio? Então, uma visão de drone, né? Você tem que olhar a tua empresa de cima, você tem que olhar a tua empresa de fora. E se você não fizer isso, você não vai conseguir trabalhar o negócio, vai continuar trabalhando no negócio, né? Tem uma frase que não é minha, não sei de quem é, mas assim, enquanto você está trabalhando para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer, né? Então, eu vejo muito empresário hoje trabalhando para a empresa funcionar, mas não tem ninguém trabalhando para a empresa crescer. Só que ele não percebeu isso, entendeu? Qual que é o momento dele perceber isso? O momento que ele está percebendo que ele empacou na Série C do campeonato. Como que eu empaquei na Série C do campeonato? Você não faz tempo que não contrata ninguém. Faz tempo que seu faturamento empacou em 250 mil no mês, 500 mil no mês. Empacou, cara. Então é muito provável que o teu próximo nível está te esperando, mas você não tem competência para ir sozinho para ele. O financeiro que estava na tua empresa até o faturamento de R$1 milhão não é o mesmo financeiro que vai te levar para 10 milhões. Não é. Assim como o jogador da Série C não é o mesmo que vai te levar para a Série A. Entendeu? Então você tem que olhar para isso. Enquanto você estiver trabalhando no negócio, você não consegue enxergar. Eu faço um exercício com as empresas que eu aconselho. Faz um organograma do futuro. Organograma do presente, eu não estou nem aí para ele. Eu quero organograma do futuro. Quais as funções vão existir no seu negócio que ainda não existem? E aí o cara descobre de repente que ele vai ter um gestor de tráfego interno dentro da empresa dele. Mas não passa ainda pela cabeça dele. Mas se ele não fizer esse organograma, ele nem sabe quais são as funções que ele vai ter no futuro. Então vamos lá. Você pode usar até uma IA para fazer isso aí hoje. Hoje a minha empresa funciona assim, meu organograma é esse, e nos próximos 3 anos eu quero crescer 50% na minha atividade. Quais cargos eu nem imaginei que existem ainda e que precisam já constar nesse organograma para eu já começar a pensar nesse processo seletivo e me preparar. Então é isso, né? Invisível tornando visível. É isso aí. Perfeito. E aí tem uma coisa importante. Eu tenho uma linha de pensamento de construção de que no universo tudo é número, mas o número é estático. Ok? E depois eu tenho o verbo. O verbo nós vamos encontrar em metas.
estabelece metas que tem um desafio, metas de curto prazo e a visão de longo prazo. E aí, nesse meio, entre números, que é o teu mundo, e o verbo, que é onde o empreendedor quer chegar, tem a ação motora. O que é comum? O empreendedor vai na ação motora, não sabe para onde vai, e se esses números que ele alcançou, é o que ele realmente queria. Então, vou voltar, página 1, o verbo, que é essa dinâmica de colocar num papel, uma IA, eu sou analógico, então eu sou do papel, o que eu quero que aconteça dentro de um tempo e espaço. Você com os números. Dentro desses números, existem algumas siglas que para mim até ainda são um pouco complexas, como ROI, lucratividade, fluxo de caixa, EBITDA, uma série de outras coisas. Nos traz um pouco mais, porque essas referências nós encontramos lá em planejamento, no comportamento de planejamento, é que mantém registros financeiros e utiliza para tomar decisões. Você como especialista, nos dê uma aula de como que o empreendedor pode fazer, da máxima da frase, né, tudo aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue controlar. Primeira coisa é você ter uma DRE. Tá? E o que é DRE? Demonstrativo de resultado do exercício, resumidamente o exame de sangue mensal da tua empresa. Isso é mensal, Igor? Mensal. Mas na verdade isso é diário. Você projeta 12 e vai projeta mensurando? 12, 24 e 36 pelo menos. 12 no mínimo. Tá? Então, o demonstrativo de resultado do exercício, outro dia, cara, eu estava numa plenária para 800 empresas. Eu estava dando uma palestra para 800 empresários. E eu falei, levanta a mão, que tudo bem, né? Era um público que fatura ali até os seus 500 mil reais por mês, mas ainda assim não é desculpa. Mas eu falei, levanta a mão quem tem uma DRE mensal. Cara, 3 empresários levantaram a mão. Então, isso é assustador. Assustador. Né? Porque é viver no automático. Viver no automático. Perfeito. E aí, eu falei, cara, mas assim, como que você sabe hoje que você tem lucro? A resposta é porque eu não estou devendo para ninguém. Olha a resposta, entendeu? Mas se eu perguntar hoje qual que é a sua margem, que vai estar nessa DRE. Na DRE você vai ter o faturamento, você vai ter a sua receita bruta, você vai tirar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CSP, custo dos serviços prestados, sobrou a receita líquida, depois vem o que a gente chama de SG&A, né, que vem lá despesas de vendas, despesas administrativas, despesas gerais, depois você tem ali um EBIT, né, que é o lucro antes de impostos e taxas. Tirou o imposto, você tem o lucro líquido, daí vai vir os seus dividendos, a distribuição. As empresas não têm isso, esse é o exame de sangue mensal. Mas por que não tem? Não tem porque o financeiro é a tia Cremilda, que está lá porque é de confiança e não é de competência, legal? E finanças é chato pra caramba pra quem não gosta. Mas não seria um medo, Igor, de ver que você... Vamos pegar o fator 1 da tua construção. Eu comungo da mesma ideia de que a coisa mais importante que nós temos é tempo. Então, eu vou comprar tempo. Talvez não é um medo de ver que na última linha eu não estou comprando tempo, estou vendendo o meu tempo de graça ou estou tendo prejuízo e estou voltando para casa. E aí vem outras coisas. Faz tempo que eu não tiro férias, faz tempo que eu não descanso, eu trabalho final de semana, meus filhos estão crescendo, eu não estou vendo, e outras coisas mais. Isso me apequena cada vez mais com uma dimensão de tristeza ou de ansiedade. Então eu preciso não lidar com isso e vou tocando para que as coisas aconteçam, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Total, medo, porque pode isso aí, você estuda extremamente, né, o comportamento humano, você vem lá da infância, entendeu? Tem muito medo. Eu já tive um empresário que falou assim para mim, cara, eu saio de férias, mas eu explodo o cheque especial nesse período, deixo todas as contas pagas, mesmo sem ter dinheiro, eu faço um empréstimo, mas eu saio de férias. Olha a vida, cara. Tá entendendo? Então, sim, tem muita gente com medo de olhar e falar assim, poxa, era melhor eu estar CLT para alguém. É lógico, tem esse medo, entendeu? Só que, outro dia um amigo falou assim, cara, eu não fico doente. Falei, sério? Qual que é a mágica? Não fazer exame. É isso, né? Os antigos diziam isso. Eu não faço exame porque se eu fizer os exames eu vou constatar, então eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Mas vamos continuar nessa linha, tá interessante. Pelo menos para mim, não sei se para vocês. Legal, eu tenho lá uma DRE e tenho um número. Como eu sei, aí vou falar de potência. Se esse número está remunerando o tempo que eu acredito que é o tempo de remuneração. Que indicador que eu posso utilizar para saber, dentro de mercado, se esse lucro obtido é o ideal ou não? Bom, ótima pergunta, né? Primeira coisa, eu preciso ter um conhecimento mínimo de finanças para saber qual que é a diferença hoje de eu estar colocando a grana num supermercado, num posto de combustível, numa farmácia ou estar
deixando esse dinheiro. Então você tem que entender que no Brasil nós temos uma taxa de juros de 15% ao ano, legal? E a sua empresa, se ela der 2% ao mês, ela já está maior que aquela taxa de juros anual, né? Então você vai ter 2% ao mês, você vai ter 24,49 ali no final, né? Não vou lembrar exatamente o número, mas você vai ter ali no juro composto, você vai ter ali muito mais do que a taxa de juros. Mas você vai pensar assim, cara, se eu ficar quietinho, eu vou ter 15% ao ano. Se eu me estressar nesse mercadinho aqui, eu vou ter 25% ao ano, compensa eu ter os 15%. Então hoje, isso a gente chama de TMA, né? Taxa mínima de atratividade. Então, o que é TMA em finanças? É quanto vale a pena eu correr de risco, tá? Para compensar todo o estresse e eu não ficar em casa tranquilo. Número. Tem número. Entendeu? Qual é o número médio? Depende. Né? Colocando 15 de taxa. Cara, colocando 15 de taxa anual, pelo estresse que o empresário vive, tudo que é abaixo de 15 mensal, cara, você já tem que pensar. Lucro líquido. Lucro líquido. Interessante isso. Então, para você segura aí, para você que está empreendendo, olha que mas aí depois mais perguntas para mim também, para conhecimento. Uma taxa de retorno inferior a 15 é uma coisa para você pensar, mas... Entretanto, porém, todavia, sempre consulte um especialista, principalmente um especialista em finanças. Igor, mas tem uma linha do tempo, né? Porque são processos maduros. Negócios, por exemplo, eu já tive franquia da marca Morana que nós tínhamos 60 meses, 80 meses para prazo de retorno e uma série de outras coisas. Elabora melhor essa questão do que eu estou olhando só um mês. Agora eu preciso pensar que isso é uma empresa que eu criei para que ela não seja eterna, mas que ela tenha pelo menos aí 10, 15, 20 anos, não? Sim. Olha só, tem uma diferença entre lucro e ponto de equilíbrio. Então, a empresa, no primeiro ano, segundo ano, a sua briga é por atingir o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é não ter lucro, pô. O ponto de equilíbrio é você pagar todas as contas e não ficar devendo para ninguém. E ele? Entendeu? Ele está com um salário de operador naquele momento, dentro dessas despesas. Como que ele define, Igor? Tá. Como que ele define? Ótima pergunta. Ele define pelo valor da cadeira. Então vamos lá. Na sua ausência hoje lá na Êxodo, beleza? Na sua ausência, ficou, cara, 6 meses que você está fora, beleza? Você pagaria quanto para uma pessoa no teu lugar? Pagaria 8 mil. Então teu salário na DRE hoje, como naquela função, é 8 mil. Agora vem a segunda pergunta. A empresa consegue pagar os 8 mil? Consegue. Então, o teu salário lá, pô, eu preciso de 20 para viver. Então, faz a empresa dar 24 de lucro para você pegar 12 desse lucro e completar com o seu salário de 8 e aí sim, entendeu? Então, você tem que colocar um salário, tá? Um salário ali, o mínimo possível para sua sobrevivência. Outro dia um amigo, Igor, você que está no mercado, essa é a pergunta que eu recebo direto. O que está dando dinheiro aí? Falei, droga, né? Entendeu? O que está dando dinheiro, né? Nenhum negócio dá dinheiro. Você troca dinheiro. Você presta um serviço e você trocou por dinheiro, né? Falei, tá, mas fala o que você precisa. Cara, eu precisaria sair e já entrar em alguma coisa, algum negócio que eu conseguisse já 25 mil reais por mês. Falei, fica onde você está. Você está disposto a colocar 25 mil reais por mês no primeiro ano? Não, não estou. Então fica onde você está que vai ficar melhor para você. Entendeu? Então, durante um bom tempo, é muito provável que você ainda coloque dinheiro. Entendeu? Que você ainda coloque dinheiro. Agora, olha só, cuidado, né? O nego olha, onde esse cara tá? Eu tenho um supermercado que eu tenho margem de 4%. Eu tenho um posto de combustível que eu tenho margem de 4%. Esse cara é louco, tá falando que 15%. Eu falei, presta atenção, eu falei, menos de 15%, veja se vale a pena para você. Você quer ganhar no volume e ter uma margem de 4% e vender bilhões, cara, tá tudo certo. Só que tem um cara que ele fala, ele é bastante polêmico, né? Chamado Lázaro do Carmo, você deve conhecer. Ele fala assim, margem de lucro alta é proteção contra idiota. Margem de lucro baixa não tem proteção contra idiota. Então, se você errar numa margem de 4%, meu velho, você vai ter problema. Então, uma margem de lucro para você
para você poder cometer uns errinhos ali que você vai cometer, cara, menos do que 15% você pode ter problema. Mas a margem de lucro hoje no Brasil, pensando em varejo, não passa de 10%, velho. Entendeu? Mas aí você tem que refletir. Vale a pena por 10%? Cara, para mim vale, tá tudo certo, tô pagando minhas contas, tenho meu salário aqui e, cara, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que 15% é a sua meta, vamos pensar assim, você buscar pelo menos uma meta. Mas em serviço pode chegar a 20, 30, né? Educação pode chegar a 50, tem uma margem muito alta na educação, né? É isso. Maravilha. Igor, vamos falar agora sobre uma coisa que está importante. Eu lembro muito do Empretec. O Empretec era dividido em competências 3 conjuntos. Um conjunto, que é o conjunto do poder, que tinham 2 competências. Então, cada competência 3 comportamentos. Cada comportamento praticados daria a competência como você atitudinal. Existe um conjunto do conjunto, a competência de persuasão e rede de contatos. Em persuasão e rede de contatos, eu tenho 3 comportamentos. Primeiro comportamento, age para desenvolver e manter relações comerciais. Segundo comportamento, utiliza pessoas-chave para atingimento de metas e objetivos. E o terceiro comportamento, ele tem uma capacidade de expressar uma habilidade ímpar de dizer que ele vai começar e terminar uma tarefa. E nós temos aqui, com o lançamento do livro do Igor, A Revolução do Network, onde os canais de distribuição? Você encontra na Amazon, no Mercado Livre, você encontra no TikTok, pode mandar um direct pra gente que a gente vai encontrar um jeito de mandar também, né? Muito legal. Aqui, para você, a indicação. E nós vamos falar agora, então, sobre relacionamento, sobre rede de contato, sobre a importância dos relacionamentos, porque se nós temos uma esfera em que os empreendedores, principalmente nós, latinos, temos como dificuldade assumida, que é o controle financeiro, nós temos o poder da falácia, que é dizer que nós somos bons negociadores, nós somos bons anfitriões, mas na verdade todo relacionamento network tem também um modelo, um protocolo, um jeito de fazer. Nos conte um pouco desse livro, da sua essência e como é que ele surgiu. Legal. Olhando lá para trás, né, vamos voltar lá para 2013, saí do banco e eu estava muito seguro que se eu fechasse 5 clientes no perfil dos clientes que eu atendia no banco como clientes para minha empresa de consultoria financeira, eu já ia ganhar 3 vezes mais do que o banco. Estava tranquilo. Bati na porta do primeiro, tomei o primeiro não. Bati na porta do segundo, tomei meu primeiro não. Bati na porta do terceiro, falei, ferrou. Eu já tinha pedido demissão. Né? Falei, agora, não tá aqui, cara, os meus clientes. Mas daí eu lembrei de uma coisa, velho. Meu sobrenome era Santander, meu sobrenome era Bradesco, meu sobrenome era HSBC. Agora eu não tinha mais esse sobrenome, não tinha valor para o mercado. Falei, cara, como que eu não percebi isso? Como que eu não criei uma rede fora das minhas atividades do banco? Como que eu não mostrei que eu tinha outras habilidades para esses empresários a ponto deles confiarem em mim agora? Cara, virou uma chave naquele momento. Eu falei, vamos lá, Igor, respira, não é esse o teu público. Quem é o teu público? Nem sabia nem o que era avatar naquele momento. Eu comecei a desenhar, meu público, então, é a empresa que o financeiro é a tia Cremilda. Legal. Esse empresário precisa ser humilde para pedir ajuda. O tema é delicado, ele não vai abrir isso para qualquer um, então ele precisa confiar. Onde eu encontro pessoas humildes nesse momento, que sabem que não sabem tudo. E aí comecei a viajar. Eu tô aqui hoje por causa do networking, porque o Fabiano era meu amigo do Bradesco, e o Fabiano, lá na época, lembrei que uma vez eu estava com ele em algum lugar, ele apresentou o Carlão do Sebrae, que era amigo pessoal dele, e eu chamei o Fabiano, você pode me conectar com o Carlão do Sebrae, cara, porque tô perdido aqui, acabei de pedir demissão, acho que fiz uma cagada aqui, mas, cara, eu acho que eu tô certo na dor que existe no mercado que eu vim para resolver, talvez eu tenha ido no público errado. Me conectou com o Carlão, cara, você tem que estar no Empretec. Eu saí do Empretec com 5 clientes já, Douglas. Então, que eu falo muito nesse livro, né? E quando virou essa chave, eu cito nesse livro o Empretec e esse momento, né, que eu vivi lá atrás. E olha só, esse livro nasceu
da minha mudança de ambientes e comprando tempo com essas mudanças de ambientes. Então, quando a gente fala de relacionamento, para mim, networking é um cartão de crédito black para você comprar tempo. Quando você toma uma decisão de fazer o networking do jeito certo, servindo as pessoas certas, eu tô aqui gravando esse podcast com você, daqui a pouco eu vou abrir meu celular, vai ter alguém me recomendando alguém. Entendeu? Então, ele surgiu de uma dor que aí depois essa dor foi consolidada num dos momentos mais importantes da minha vida. Que aí virou a chave mesmo do relacionamento, da importância do relacionamento. Abril de 2016 eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho. E aí a psiquiatra olhou para mim e falou assim, ó, papai, é o seguinte, você vai ter que... o Eriquinho vai precisar de psicopedagoga, vai precisar de fonoaudióloga, vai precisar de terapeuta ocupacional, vai precisar de integração sensorial, vai precisar de ecoterapia, musicoterapia. Cara, naquele momento eu só pensava, onde eu vou arrumar tempo para tudo isso? Eu quero acompanhar o desenvolvimento do meu filho 1 ano e 5 meses, onde eu vou arrumar tempo? E aí eu entendi que o tempo que eu não tinha estava nas pessoas que eu ainda não conhecia, que podiam levar meu negócio para um próximo nível, porque tinham o conhecimento que eu ainda não tinha e tinham o recurso que eu ainda não tinha, né? Então, para mim, cara, networking é sobre isso, né? Relacionamentos que podem te ajudar a comprar tempo. Então. Legal. Eu já disse e vou repetir, eu sou apaixonado por palavras, né? E vem uma palavra aqui que é como construir relacionamentos genuínos. O que é um relacionamento genuíno? Relacionamento genuíno é onde eu pergunto o que você precisa antes de tentar vender alguma coisa para você. É quando eu pergunto como que eu posso te servir hoje antes de fazer um pitch para você comprar alguma coisa. É quando eu termino uma conversa e falo assim, além do que nós conversamos aqui hoje, tem mais alguma coisa que você está precisando que talvez a minha rede de relacionamento pode ajudar? É quando, cara, eu fui realmente interessado por você e não interesseiro em você. E não interessante para você. Tem pessoas hoje, eu recebo, né, até como presidente da associação comercial, eu recebo em média umas 30 mensagens por semana de alguém tentando vender alguma coisa para mim. Ninguém pergunta nem como que eu tô. Ninguém se deu o trabalho de entrar no Instagram e perguntar como que tá o Eric, como que tá o Theo, como que tá a sua família, como que tá você. Tem gente que manda mensagem para mim toda semana pedindo uma conexão com alguém e não pergunta se eu tô precisando de alguma coisa naquele momento. Então, para mim, relacionamento genuíno, velho, é quando eu me interesso de verdade por você e eu quero saber de você, eu quero conhecer você profundamente, entendeu? Meu aniversário, 20 de janeiro, recebo um monte de presente. O que eu mais ganho? Vinho e uísque. Não tomo vinho e uísque. Entendeu? Não tomo vinho, mas então, beleza, cara, agradeço, tá? A pessoa não sabia, mas ela poderia ter encontrado uma forma de saber. No meu Instagram, ela nunca ia me ver tomando vinho. Ia entrar, mandar um direct pra minha esposa e perguntar o que o Igor gosta. Ela falou, o Igor gosta de tomar cerveja e pilsen ainda. Ela ia falar, entendeu? Então é sobre isso, né? Pra mim, um relacionamento genuíno é o relacionamento onde eu primeiro, cara, penso como que eu posso te servir antes de querer fazer um saque. É quando eu penso em depositar antes de sacar. Fala de níveis de evolução. Por exemplo, biologicamente nós temos, que é muito comum, nós... estados de sobrevivência. O estado de sobrevivência, ele é biológico. A resposta do meio do contexto que nós vivemos nos dá 3 dimensões de possibilidade. Você vai atacar pessoas, transferir, transportar para ela a sua agressividade, o teu problema do dia. Você vai fugir de pessoas, estados depressivos, se esconder. Ou, o que é mais natural, mais comum, você vai se fingir de morto, que é o estado depressivo. A ausência de autoestima. Eu conto uma história sempre de você tá na savana, você vê um leão, você pode atacar, fugir ou se fingir de morto. Se atacar o leão vai te comer. Se você fugir, o leão te pega, mas se fingir de morto, que é o estado depressivo, não, porque o leão, ele é um animal que ele precisa caçar para comer, precisa matar. Então você vai excretar, vai cheirar mal, ele vai urinar em você e não vai te comer. E aí vem o medo instaurado na nossa sociedade, que na pequena nos tira essa volição de fazer as coisas acontecerem. Dentro do estado de sobrevivência, em que as pessoas, principalmente empreendedores e pequenos e médios negócios, precisam pagar suas contas, a impressão que eu tenho é que eles utilizam a rede de contato para tentar vender o tempo todo, porque eles precisam resolver um problema. E parece que o teu livro dá esse insight, de novo, né, no campo das ideias, de que ele
para transcender o relacionamento genuíno, de que ele entenda que antes de saber efetivamente, se você obviamente precisa de ajuda, nós acabamos de falar sobre isso, me parece que o verbo é servir. Sim. O que eu posso fazer para servi-lo hoje. Até porque se eu pegar o Igor de 2013, eu lembro até hoje, e aí é um dos meus dons, né, talentos, a minha memória, num dia, se eu não me engano, sexta ou sábado, você chega cansado, e estava extremamente, eu acho que foi um sábado, que era o último dia do Empretec, porque você tinha batido o carro. E aí as coisas estavam acontecendo de uma tal forma, numa tal velocidade, e se nós pegarmos na jornada do herói, e você olhar esses 13 anos, não é mais o mesmo Igor. Não só fisicamente, como economicamente, como uma série de outras coisas. E você que vivenciou toda a jornada, com certeza, pelas escritas narrativas do livro, das suas histórias, está muito mais apto a ensinar pela experiência, por todos esses motivos. Acertos e erros, né? Contando até a história dos seus filhos e tudo mais, que não existiu em 2013. Como é que você pode fazer para que essas pessoas despertem essa maneira genuína de servir o próximo? Bom, a primeira coisa é ter uma agenda, né? Outro dia também sempre fazem algumas perguntas legais, né, Igor? Se você fosse dar um segredo de sucesso para um empresário, enfim, agenda, né? Então, uma agenda, minha agenda, cara, é uma agenda sistemática, uma agenda... Eu escutei outro dia o Caio Carneiro falar, sua agenda é seu chefe, o chefe da sua agenda são seus sonhos, e a minha agenda é meu chefe. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu acordo, nem sei nem para onde que eu vou. Eu olho, a agenda está extremamente sistemática e ela está sempre programada com 20, 30 dias de antecedência. Na verdade, eu já estou com 4 meses para frente de agenda, né? Então, ter uma agenda, porque servir, Douglas, vicia. E vira e mexe, alguém manda, Igor do céu, entrei nesse negócio de networking, servir as pessoas, aprenderam com você, cara, caiu minhas vendas, porque eu só sirvo ultimamente. Cara, desculpa. Você não entendeu, foi mal, foi culpa minha. Você não estava preparado só para servir, você ainda está no modo sobrevivência, você ainda está na recompensa de curto prazo, velho. Você não pode ficar só servindo, mas você tem que servir para alimentar o teu longo prazo. Outro dia, conversando com um advogado amigo meu, eu falei, e aí, cara, como que estão as coisas? Estão bem? Cara, tá bem, mas daqui 2 anos não vai estar. Falei, nossa, velho, como assim, né? Daqui 2 anos não vai estar? Falei, mas por que daqui 2 anos não vai estar? Porque a média de recebimento de processos para mim, na minha área, é de 3 anos. E eu tô bem esse ano porque eu plantei pra caramba 3 anos atrás, mas esse ano eu fui muito ruim de venda, então daqui 3 anos eu vou passar um apuro. Ai, que louco, né? Então ele já estava sabendo, né, que daqui 3 anos ele ia passar um apuro. Então, você precisa ter uma agenda de networking para que daqui 2 anos essa agenda surta o efeito que precisa. Então, outro dia me perguntou, Igor, quanto que você recomenda? Começa com 4 horas por semana, 2 horas para planejar, 2 horas para executar. Quando eu comecei networking profissionalmente, intencionalmente, genuinamente, foi 2016, eu tinha a cesta do café. Então, sexta-feira eu tinha que tomar 2 cafés de manhã e 2 cafés de tarde. Então, dava 4 servindo e aquele café era, como que eu posso te ajudar? Fala para mim, me ensina a vender tua empresa para eu não perder uma oportunidade quando surgir. E era para isso. E, cara, eu tenho um negócio que eu tô fazendo hoje, que a plantação começou em 2020, velho. Começou em 2021, 5 anos atrás, mas negócios monstruosos que teve que ter esse ciclo de confiança. Então, a minha recomendação que eu ensino no livro é tenha realmente esse planejamento, essa agenda para você ter uma agenda para servir. Mas cuidado que servir vai viciar se você não equilibrar as coisas, principalmente se você estiver num modo de sobrevivência ainda, você vai ter problema. Perfeito. Igor, eu sou apaixonado por filosofia. 2 perguntas finais aqui, aliás. Existe um conceito filosófico que diz o seguinte: o conhecimento habita a cabeça com pensamentos alheios. A sabedoria reside na mente que reflete sobre os seus mesmos pensamentos. Dentro de tudo isso que você já viveu, essas couraças, armaduras, divisas, erros, acertos, se tirarmos todas essas armaduras, teremos cicatrizes intransponíveis, dores primordiais. E aí a pergunta, não do conhecimento do Igor, mas da sabedoria do Igor, que reflete sobre a sua própria mente. Primeira delas, o que é a família para você? Rapaz, família para mim é a fundação, né? Família para mim é o alicerce, família para mim
é tudo, né, Douglas? E eu tive um baita conflito nessa jornada, né, porque o meu primeiro casamento, ele teve uma missão na minha vida. Eu estou no meu segundo casamento. O meu primeiro casamento, ele teve uma missão na minha vida, que foi trazer meus filhos, né? E eu vou honrar sempre a minha ex-mulher por conta disso. Mas naquele momento eu falei, caramba, um valor que é tão forte para mim, né? Será que ele era tão forte assim mesmo? Será que... E cara, eu descobri hoje que é o meu maior valor, né? Porque hoje eu tenho a minha segunda família e eu falo pra minha esposa que seja a última, né? Não quero brincar mais disso, né? Porque, enfim, mas cara, família pra mim, velho, é o que te segura quando falta braço, velho. Então, quando falta braço e falta direto braço, eu falo, velho, eu tenho um autista que talvez nunca trabalhe na vida. Eu não posso permitir que ele dependa do governo, eu não posso permitir que ele dependa de parente, eu não posso permitir que ele dependa de nada. Então, é a base, cara, que me sustenta quando falta braço. Então, quando falta braço, eu sei que eu vou chegar em casa e vou ter um abraço, né? De um filho que, por exemplo, pegar o Eriquinho, que não fala, que é não verbal, mas que eu me comunico com o olhar com ele, que ele chega e vai correndo para um prato de comida, porque ele come pra caramba e adora comer, e ele nem vê às vezes que o pai tá ali, mas a hora que eu lembro que o pai dele existe, ele vem me dar um abraço, cara. Para mim, isso não tem preço, é você ter a certeza que você vai voltar para casa e o braço que faltou vai ser recompensado ali, entendeu? E a segunda pergunta, talvez tão quanto importante quanto essa, é o que é a vida para você dentro das suas primaveras, dos seus segundos minutos, dias, semanas, anos, tudo que você já viveu. E se você pudesse pegar, não uma inteligência artificial, mas uma folha em branco, pudesse projetar a essência do Igor, o que é a vida para você? Rapaz, para mim a vida é um empréstimo de tempo. Te emprestaram um tempo, né, para você deixar um legado. Então eu tenho um tempo emprestado aqui. Não sei, a minha senha já foi lançada, né? A nossa senha já foi lançada. Então eu tenho um empréstimo de tempo para eu usar da melhor forma possível e deixar um rastro de coisas boas por aqui. Outro dia me perguntaram, e essa é uma pergunta que sempre me fazem, né, Igor? O que tinha na sua cabeça quando você decidiu assumir a associação comercial, um baita de um projeto gigantesco, mas que a gente sabe que é extremamente desafiador. Eu falei, cara, eu fiquei muito sozinho na minha primeira semana de empreendedor. Eu escutei só que eu era louco, eu escutei só que eu fiz a maior besteira da minha vida. Um ex-gestor que eu tive, né, meu último gestor, ele chegou para mim e falou assim, você não tem noção o quanto você vai se arrepender dessa decisão, quando eu fui pedir demissão, né? Você não tem noção a cagada que você tá fazendo. Cara, aquilo doeu demais, velho. Então, e eu sei que hoje um empresário toma a decisão de empreender por necessidade e as primeiras pessoas que ele vai tentar vender vão ser os amigos e a família e não vão comprar dele. Então, eu tomei uma decisão, velho, de não deixar o empresário sofrer sozinho. E o empresário hoje que sofre sozinho é porque ele quer, velho. Ele tem o Igor, ele tem o Douglas, ele tem muita gente boa disposta a ajudá-lo. E ele não pede ajuda por orgulho, por ego ou por alguma coisa do passado que ele precisa mostrar que é forte o tempo inteiro. Então, para mim, a vida é um empréstimo de tempo e eu preciso deixar a maior quantidade de coisas boas por aqui, cara. Tem uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras. Pensa agora no teu velório, tá? Só tem uma coisa que vai acontecer no teu velório. Só estarão presentes as pessoas que você serviu nos últimos 6 meses. Só essas pessoas estarão no seu velório. Você está tranquilo? Está lotado esse velório? Ou você não conseguiu imaginar quem vai estar nesse velório? Então, para mim, a vida é sobre isso. Eu quero o meu velório lotado, mas de pessoas que eu tive a oportunidade de servir nos últimos 6 meses. É sobre isso. Legal. Igor, quero te agradecer. De novo, para mim, tempo é a coisa mais importante que nós temos na vida. Se eu
compromissos, seus papéis. Gratidão por nos dar a honra da sua presença. E se você quiser deixar uma mensagem para os nossos amigos, amigas, que vai, de alguma forma, em algum momento, insight de assistir o nosso podcast, por favor, fique à vontade. O insight que eu deixo é realmente olhar para o seu lugar de potência, descobrir o seu lugar de potência. Tem muita gente hoje utilizando a inteligência artificial para ter boas conversas e comprar tempo. Então, se você está usando inteligência artificial, pergunta para o ChatGPT, baseado nas nossas últimas conversas, em tudo que você conhece sobre mim, qual é o meu lugar de potência, se dinheiro não fosse mais problema, onde eu deveria estar nesse momento. Pergunta para a inteligência artificial o que eu tenho evitado, né? Quais os confrontos que eu tenho evitado. E o seu tempo, esse cartão de crédito para você comprar tempo, está no seu lugar de potência bem aproveitado. Então, como hoje eu sei que o meu lugar de potência não é dentro da minha empresa, não é na operação, não é lá, não é. E se fosse, estava tudo bem também, mas o meu não é. Então, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa que Deus não me mandou para essa terra para fazer, eu estou perdendo a oportunidade de crescer e de prosperar. Perfeito. A você, a minha gratidão. Dica de leitura, imperdível. A Revolução do Network, Igor Duarte. Super recomendo. Amazon, TikTok, privado, aproveite. Leitura liberta você. Então, recomendo. A você, a nossa gratidão. Nosso podcast tem uma frase de Nietzsche que diz que eles foram julgados insanos por aqueles que não ouviam uma música. Nietzsche tira isso quando o fogo do Espírito Santo toma os apóstolos na terra, e os que não recebiam essa presença divina achavam que eles estavam loucos e embriagados. É sobre consciência, conexão de um conhecimento que liberta, transforma, te cura e te faz evoluir. Desperte, liberte-se, vai lá ser feliz.